Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí já presentes na sala. Prazer e uma satisfação mais uma vez em mais um webinar do Reagro. Essa ação tão nobre aí que já vem nos últimos anos levando conhecimento prático, aplicável para diferentes segmentos do agro. E hoje discutindo um tema tão moderno, tão atual, tão contemporâneo, com duas grandes referências aí da discussão da sustentabilidade no agro brasileiro. Então, estamos muito felizes de estar promovendo esse encontro online. Temos mais de 470 inscritos, foi a última parcial que nós tivemos. Então, a promessa é de casa cheia. Obrigado aí a todos os presentes. Pessoal, antes de eu dar o pontapé inicial, queria compartilhar com vocês o formato do nosso webinar ou aula online. Esse é o momento que a gente traz especialistas para uma discussão de altíssimo nível, vocês vão perceber aí no momento inicial, mas nós não queremos deixar de interagir com vocês. Então, nós vamos ter aproximadamente 1 hora da fala do Arthur e do Renato, e depois fiquem à vontade para compartilhar dúvidas relacionadas ao tema, colocando essas perguntas na caixa Q&A, tá? Q&A que está na base aí do computador ou do celular de vocês, não é no chat. As perguntas relacionadas ao tema sustentabilidade, por gentileza, usem a caixa Q&A, que aí no segundo momento nós vamos direcioná-las tanto para o Arthur quanto para o Renato, e aí a gente vai para um momento de discussão que tem sido muito rico aí com os participantes do nosso webinar. Então, fiquem à vontade, participem, tirem dúvidas específicas, dúvidas contextualizadas à sua realidade, e nós vamos criar um ambiente de discussão aqui muito rico, tá? Pessoal, então hoje, tratando aí do tema sustentabilidade, mudanças climáticas, transição energética e as oportunidades aí para o agro brasileiro, como o agro pode ser parte da solução, como nós, né, pertencentes a algum elo da cadeia, podemos usufruir dessa discussão, dessa vertical, dessa tendência em benefício de gerarmos resultado, agregação de valor, conquistarmos mercado. Então, realmente a gente procurou aqui trazer um tema extremamente atual para uma discussão aí para todas as cadeias. Para isso, a gente está trazendo hoje aqui o Arthur Falsetti, um grande amigo. Arthur formou em gestão do agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje ele é o atual secretário executivo de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, especialista em mudanças climáticas e mercado de carbono, com experiências nacionais e internacionais. O Arthur hoje é uma das grandes referências na discussão realmente da sustentabilidade no agro. E junto com ele o Renato Roscoe, hoje também nos apoiando em ações do ensino do Reagro, né? Depois eu vou falar mais sobre para onde estamos caminhando na área de ensino, e a sustentabilidade é uma das verticais, um dos pilares. Mas o Renato é engenheiro agrônomo, doutor em ciências ambientais, diretor executivo do Instituto Taquari. Bacana, o Instituto ele busca articular parcerias para soluções ambientais e produtivas da bacia do Alto Taquari e desenvolver a parte econômica e sustentável do Pantanal. Então, Renato também uma das grandes referências nacionais, tem nos apoiado aí em ações como, por exemplo, um treinamento com foco em sustentabilidade para o Rabobank, que aconteceu nos últimos dias, e vai contribuir muito. Obrigado, Renato, Arthur, pela disponibilidade de vocês. Quero aqui passar a palavra e já agradecendo aí o aceite e a todos que já estão presentes conosco. Fiquem à vontade aí, reforçando, pessoal, qualquer dúvida, usem a caixa Q&A, que nós vamos direcionar as perguntas no segundo momento para o Renato e para o Arthur, ok? Bom evento a todos. No segundo momento, eu estou de volta aí para algumas boas notícias. Obrigado, Renato, Arthur, bom evento. Do Rafa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui conosco. Agradecer demais a presença do Renato. Renato e eu frequentemente nos encontramos, né? Nós somos os dois aqui do MS e a gente tem várias pautas que
estão aí o tempo inteiro nos fazendo trabalhar juntos, né, Renato? E muito bom estar com ele aqui. Tem sido um dos principais mestres aí dentro dessa temática, para mim e para a gente aqui no estado, né? Como o Rafa comentou, eu estou passando pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Estado. Eu venho da área de produção, né? Então, trabalhei muitos anos com o agro. Renato também vem, né, de um contato muito íntimo aí com o agro. Então, a gente tem essa trajetória e o agro nos levou a essa temática de sustentabilidade, de meio ambiente e no estado, né? E acho que isso vale para o Brasil inteiro, onde essa discussão entre produção e meio ambiente ela é indissociável, né? Então, o nosso grande esforço é de conciliar todas essas agendas. E a ideia hoje é que a gente tenha uma grande aula com o Renato e possa bater um papo, como você disse, Rafa, a gente está à disposição para bater papo mesmo, para conversar. Eu tenho certeza que a aula do Renato aí vai iluminar a nossa cabeça e a gente vai questionar sobre uma série de questões, mas também vai ver muita aplicabilidade disso na prática. Então, Renato, obrigado aí por aceitar o convite. Eu já passo aí para você dar a sua boa noite e já fica à vontade para entrar no conteúdo e a gente trocando aqui. Ok, Arthur, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Rafael. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês e conversando sobre esse assunto que é o nosso dia a dia, né, Arthur? A gente está dia e noite passando por processos de Estado, processos privados e processos de organizações não governamentais que estão sempre envolvidos no sentido de desenvolver sistemas mais sustentáveis, né? Dentro do agronegócio, dentro da porteira, fora da porteira, enfim. Eu vou compartilhar aqui eu fiz alguns slides para nortear a nossa conversa. Deixa eu ver aqui se eu compartilho aqui com vocês. Tela inteira. A velha pergunta, né? Vocês conseguem enxergar aí? Espero que sim. Bom, então, nós vamos. Primeiro, Arthur, eu estou longe de querer fazer aqui uma aula, tá? O que eu quero é só colocar alguns pontos, trazer alguns pontos aqui para discussão, né? E gostaria muito que a gente tivesse esse momento de discussão mesmo. Então, eu estimulo muito a todos os participantes aí a colocarem suas perguntas e a gente debater esse tema, né? Que é a sustentabilidade, mudança climática e transição energética dentro desse contexto do agro. Mas para falar disso, eu vou falar assim, são três fatos que eu vou colocar para vocês. Desses três fatos, duas consequências diretas desses fatos, e aí quatro tendências, eu diria assim, quatro macro tendências que a gente vem observando nesse meio, tá? Bom, primeiro, nós vamos falar sobre mudança climática e transição energética. É importante resgatar que toda essa conversa, ela começa na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, onde 198 países são signatários desse grande acordo, dessa convenção, e onde ela aconteceu, onde ela foi instituída em 1992, na ECO, né, na Rio ECO 92. Ou seja, o Brasil sempre esteve muito presente nessa discussão, e nós somos, em vários momentos, protagonistas nessa história, né? Mas eu queria falar, então, de três fatos importantes, porque a gente fica discutindo muito sobre mercado de carbono, possibilidades de financiamento de práticas verdes, etc. Mas de onde vem isso, né? A primeira coisa, primeiro fato, eu também escuto muito em muitos fóruns as pessoas discutirem ainda se as mudanças climáticas têm origem na ação antrópica, na ação humana ou não, ou até mesmo se existe mudança climática acontecendo, né? Isso a gente escuta de vez em quando, mas
o fato é que hoje a comunidade científica mundial aceita que existe uma mudança climática em curso, ela é séria, ela é considerada o principal problema ambiental e também econômico e social no mundo, porque ela pode gerar problemas, consequências econômicas e ambientais e sociais muito graves, e são 198 países admitem isso. Então, embora eu não quero discutir aqui com vocês a ciência por trás da mudança climática, esse é um fato, ela é aceita hoje como um dos principais pontos a serem considerados por esses 198 países, ou seja, é fato, né? Segunda coisa é que quando a gente entra para esse problema, quem é o vilão mesmo dessa história? Quem é o grande desafio dessa história? É a produção de energia no mundo, né? A energia produzida no mundo, diferente de nós, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com uma matriz energética limpa, uma matriz energética sustentável, mas no mundo isso não é a realidade, né? Então, dentro dos gases que causam efeito estufa, das emissões deles, o principal responsável é a energia, porque no mundo afora se usa petróleo, gás natural e carvão mineral para produzir energia. Energia elétrica para todas as funções que a gente usa energia elétrica. Agricultura, floresta e mudança do uso do solo é responsável só por essa pequena fatia aí de 18,4%, comparada com todo o resto da economia. Então, o grande desafio é essa transição energética. É como você vai mudar de uma matriz energética baseada no petróleo para uma matriz energética baseada em fontes renováveis de energia, né? E isso não é de agora, isso vem de muito tempo. Eu estou trabalhando nessa área desde os anos 90, e desde os anos 90 o quadro não muda. Você pode ver nesse gráfico aí que o que aconteceu é que as emissões estão aumentando, né? Elas não pararam, continuam aumentando, e as proporções parecem ficar mais ou menos as mesmas, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso no final dos anos 90, estava em torno de 75% das emissões vinham da produção de energia, hoje está em torno de 73%. Ou seja, mudou pouca coisa e o problema principal que o mundo precisa focar é na energia, tá? Mas aí por que está se falando tanto na agricultura, né? Nós vamos chegar rapidinho nisso. O fato número 3 é o seguinte, então, o fato número 1 é que existe a mudança climática e o papel do homem na mudança climática é aceita por vários países, por 198 países, e pelas políticas internacionais organizadas como um todo. O problema principal é a energia, né? E o terceiro ponto, que é super importante, é que esse processo de transição energética é muito difícil. Aqui, só para mostrar para vocês, né, o caso do Brasil, o Brasil nós estamos numa posição bem confortável em que 49% da nossa energia é renovável. E quando a gente vai para a energia mundial, né, em termos mundiais, só 14% da energia é renovável. E quando a gente vai para a energia elétrica, então, a coisa fica ainda mais complicada, né? A gente vê aí, ó, que no Brasil, 97% da nossa energia, quase 90% da nossa energia elétrica é renovável e mundialmente é só 30% da energia elétrica. Então, esse é o grande problema, a transição energética, tá? Bom, quais são as consequências diretas disso? Primeiro, os fóruns internacionais, aqui é a plenária da última Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu lá em Dubai. Esse ambiente é um ambiente internacional das discussões sobre o que os países vão fazer para resolver esse problema das mudanças climáticas ou para conviver com esse problema das mudanças climáticas, né? Esse último fórum em Dubai, que foi final do ano passado, ficou bem claro que o mundo não conseguiu, até o momento, os esforços feitos por esses países não foram suficientes para interromper esse crescimento das mudanças climáticas que
que ele reflete, né, principalmente no aumento de temperatura. Então, a meta das Nações Unidas de chegar a 1,5 graus no final do século, um aumento na temperatura média do planeta de 1,5 graus, já está muito longe de se conseguir, né? Então, agora já se fala mais em tentar ficar próximo de 2 graus do que 1,5 graus. Bom, mas qual a consequência direta? A consequência direta, a primeira consequência direta, é que essas leis internacionais elas vão transbordando para os países e vão gerando legislações específicas em cada um dos países. Então, isso tem um efeito extremamente direto no que acontece com o Brasil, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos já tem a sua lei, que é o Inflation Reduction Act, que é um ato para redução da inflação, mas é um investimento de quase 500 bilhões de dólares em cima de uma mudança na indústria, no processamento, em toda a economia norte-americana, visando uma economia descarbonizada, uma economia que é mais sustentável, né? O Green Deal da União Europeia, que é fortíssimo, e nós estamos vendo agora uma discussão muito forte em cima de uma das questões do Green Deal, que é não mais comprar produtos de países, produtos oriundos de áreas que foram desmatadas depois de dezembro de 2020, né, que afeta diretamente o Brasil, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. E até mesmo a China, no seu 14º Plano Quinquenal, já mostra claramente que tem ambições de redução de suas emissões, ou seja, leis nacionais que transbordaram a partir desse grande acordo internacional, né? Todos eles, Estados Unidos, olha lá, neutralidade das emissões de 2050, União Europeia no 2050 e China 2060, né? Isso é muito importante a gente entender que isso daí se transforma em leis que vão influenciar todo o funcionamento da economia, né? E aqui só para mostrar na União Europeia o tamanho do desafio, né? Para que a União Europeia consiga atingir as suas metas de 2030, que é 42,5% de redução, ou melhor, 42,5% da matriz energética sendo renovável, ainda há um gap muito grande, um degrau aqui muito grande para ela atingir, né? Nós estamos falando de 2030, que está daqui a 8 anos. Então, é um grande desafio e eles estão encarando isso de forma bastante séria dentro da União Europeia, né? Bom, a outra consequência direta, a primeira consequência direta é que as leis elas transbordam desses grandes acordos internacionais. E a outra coisa, como é muito difícil esse processo de transição energética, os acordos, né, desde o protocolo de Kyoto, criaram-se mecanismos de flexibilização. É aí que é a origem do mercado de carbono. O que são esses mecanismos de flexibilização, né? As empresas, os países têm metas de redução de emissão, mas só que isso custa muito caro, porque é mexer na sua matriz energética. Então, enquanto eles não conseguem fazer os investimentos necessários para essa mudança, você pode comprar direitos de emissão de outros países, ou você pode comprar créditos de carbono de projetos que sequestraram esse carbono ou que deixaram de emitir esse carbono para que você compense as suas emissões, né? E esse mercado é um mercado complexo, é um mercado de uma regulamentação muito forte e tem que ser, porque quando se fala que tem um crédito de carbono para ser vendido, que é 1 tonelada de CO2 equivalente para ser vendido, esse crédito de carbono ele vai poder ser usado para que uma empresa reduza os seus compromissos. Então, a integridade desses créditos é fundamental. E quanto mais você anda na escada, né? O mercado regulado internacional, dentro do Acordo de Paris, as metodologias são muito restritas, os mercados compulsórios domésticos também, regulados, são muito, muito restritas, e o mercado voluntário, aí você tem uma gama de metodologias, né? E é super importante
tentar separar o joio do trigo, porque tem metodologias que prometem gerar créditos de carbono, mas que elas não têm a aceitação internacional, elas não têm a credibilidade de que realmente ali tem um crédito de carbono sendo gerado. Então, essas duas consequências diretas mudam a estrutura do agro, criando, primeiro, possíveis barreiras e também possíveis oportunidades para o agronegócio brasileiro. Tá? Bom, essas tendências principais são, primeiro, há uma certa cortina de fumaça nessas discussões, né? Ou seja, nós tivemos em Dubai, na última COP, num país produtor de petróleo, né, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, discutindo mudança climática. E nessa conferência tinha-se uma ênfase muito grande nos sistemas alimentares sustentáveis, né? E é muito importante a gente ficar atento, e isso o Brasil está muito atento a essas discussões, para definição clara do que são sistemas alimentares sustentáveis, né? E nessa convenção que foi assinada, um acordo entre os países, ainda ele não é um acordo oficial dentro da União, da ONU, né? Mas ele é um acordo que, esses acordos que acontecem, essas declarações que são feitas durante as COPs, eles são o caminho para transformar isso em lei. Então, houve uma declaração muito importante na COP, assinada por 159 países, que falou sobre agricultura, comida e clima. E nela, a comitiva brasileira conseguiu, trabalhando junto com outros países, colocar que a agricultura não é a vilã, mas sim ela pode ser uma das soluções dentro desse processo, né? E daí surge agora a agricultura como uma oportunidade de ser não só produzir os alimentos, fibras e energias que nós precisamos, mas também como uma possibilidade de melhorar as condições climáticas, ou seja, não um problema, mas sim uma solução para a crise climática. Tá? Essa tendência é muito forte e a gente tem que acompanhar de perto essas discussões, né? A União Europeia tem outros interesses, tem outro modelo do que é uma agricultura sustentável, e nós temos que provar para o mundo que a nossa agricultura é extremamente sustentável, né? E esse é um caminho que está sendo traçado pelo Brasil. Uma outra coisa que está dentro dessa discussão é o desmatamento zero, né? Então, no regulamento do Green Deal, né, do Pacto Verde da Europa, vem essa nova regra para os importadores europeus de que, a partir do final desse ano, eles estão proibidos de comprar produtos oriundos de áreas desmatadas depois de 2020, né? Depois de 31 de dezembro de 2020. Isso é fato, está acontecendo. Claro, tem várias dificuldades para implementação, nós podemos discutir sobre isso, aliás, esse é um grande debate que está acontecendo, mas é um fato. E aí, o que é um fato importante? A legislação europeia, ela não faz distinção do que no nosso entendimento, né, no entendimento da legislação brasileira, do que é desmatamento legal e ilegal. Não existe essa distinção. Para eles é desmatamento e ponto, né? É até um pouco constrangedor quando a gente leva essa discussão e fala assim, mas nós temos desmatamento ilegal e legal, né? É constrangedor, porque a gente não devia nem falar que tem. Assumir que nós temos uma grande taxa de desmatamento ilegal é assumir uma grande incompetência como país para manter os seus recursos naturais, né? Mas, enfim, essa discussão ela é concreta, está acontecendo e é uma tendência muito forte que, uma vez sendo seguido pela União Europeia, que os outros países venham seguindo também. E aí é muito importante para nós, os países asiáticos, principalmente a China, que se entrar nessa mesma legislação, afeta bastante os produtos brasileiros, né? A Europa já é um grande importador dos nossos produtos agrícolas, mas a China também representa a principal hoje, né?
Bom, e aí tem um artigo interessante que foi publicado ainda esses meses, acho que um mês ou dois atrás, falando, é bastante recente, falando de capacidade das commodities que estão inseridas nesse acordo da União Europeia, nesse regulamento da União Europeia, quais nós temos mais chance de atender às normativas, né? Então, ó, o café ainda está num grupo que a gente tem altas chances de conseguir cumprir as regras, a soja já 64%, e aí as outras cadeias aqui muito críticas, principalmente a pecuária, que muito nos interessa, né? E ela está num patamar muito crítico em termos de atingir os parâmetros dessa lei. Uma outra tendência também é o aumento dessas manifestações e crises entre os produtores da própria Europa e os governos europeus. Por quê? Esse Green Deal, né, esse grande pacto europeu verde, ele não se aplica só ao Brasil, né? Ele não está interessado no Brasil. Na verdade, ele se aplica muito mais às questões internas, à reorganização da economia europeia, do que ao Brasil, né? Ou os outros fornecedores dele. Os fornecedores são parte desse processo. Então, há uma crescente crise interna, né, de discussões desses produtores. O que isso significa para nós? Significa para nós, principalmente, um risco maior de protecionismo e de barreiras não tarifárias sendo impostas aos produtos brasileiros, né? E o maior protecionismo em relação aos produtores europeus, né? Então, a gente pode esperar, em função disso, um agravamento do protecionismo e das barreiras não tarifárias, né? E a outra tendência também que é muito relevante para o Brasil são os biocombustíveis, né? O Brasil é muito eficiente na produção de biocombustíveis. Nós temos o primeiro, o pioneiro e o mais relevante, né? Embora os Estados Unidos produzam mais etanol do que o Brasil hoje, mas em termos de relativo, em termos de uso da população, o programa de etanol do Brasil é um sucesso mundial e é extremamente competitivo, né? E o nosso etanol, né, você vê aqui nessas barrinhas aqui é a emissão da gasolina, aqui é a emissão de um carro movido a etanol, aqui o biometano, que nós também somos extremamente competitivos na produção de biometano, e aí comparado com os híbridos, né? E até mesmo os carros elétricos, né? O carro elétrico no Brasil ele é muito mais eficiente do que na Europa, porque a nossa matriz energética é mais eficiente. Mas a gente pode observar que o nosso carro a etanol ele está bem próximo do carro elétrico, né? Que é dito como uma grande solução para o transporte, e ainda é mais eficiente que os carros elétricos na Europa, tá? Então, é uma grande oportunidade para o Brasil intensificar. E aí, outra grande tendência é a intensificação do mercado de carbono. Mas aqui eu queria só chamar a atenção de vocês, e aí a gente pode levar isso para a discussão mais para frente. Mercado de carbono é uma coisa regulada e que envolve aquele negócio que nós falamos que é o crédito de carbono, né? E existe diversas formas de se fazer isso, mas as principais hoje que estão funcionando para dentro do agro, né, com a mudança de uso de solo e agricultura, tem sido a produção de energia renovável, principalmente biogás, o desmatamento evitado, são os projetos de REDD, e os projetos de aflorestamento, de reflorestamento ou recomposição de vegetação nativa, ou mesmo as florestas energéticas, né? Ou seja, ainda não se geram créditos de carbono dentro das metodologias aceitas internacionalmente, oriundos da agricultura e do armazenamento, por exemplo, de carbono no solo. E aí nós podemos discutir depois por que isso e por que há limitações sérias para a geração de créditos de carbono, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma diferença muito grande e que eu tenho visto uma confusão tremenda em relação a isso. O que, dentro do que todo mundo está chamando de mercado de carbono,
tem os créditos de carbono, que são aqueles usados para offset de emissões, ou seja, para você compensar emissões, que são aqueles que precisam das certificações internacionais, etc. Mas também tem outras ações que são feitas para a descarbonização das cadeias produtivas, né? Projetos, por exemplo, de certificação de a carne carbono neutro da Embrapa, por exemplo, o programa ABC do Brasil, que tem taxas, que agora mudou de novo, né, de nome, é o Reagro, tem taxas de juros subsidiadas e taxas de juros menores quando as ações descarbonizantes são atendidas pelos produtores. Então, há um mercado que o carbono ele financia de forma indireta as boas práticas e outro mercado onde não, são gerados créditos concretos, aí sim que são comercializados para offset, né? Offset para compensação de emissões. Tá? E aí havia uma grande expectativa nossa aí nessa discussão na COP, o Brasil como um grande protagonista nessa área de desenvolvimento, né? O presidente estava lá presente em todas as discussões, mas aí nós demos um tiro no pé, que foi a gente entrar na OPEP, né? A gente fazer o anúncio da entrada na OPEP+, em plena COP. Isso mostra que não há ainda um alinhamento interno do governo como um todo com essa nova tendência mundial de uma economia limpa, de uma economia sustentável, né? E aí nós temos aqui, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês o que eu entendo que seria uma agenda para o agro brasileiro dentro dessa discussão toda, né? A primeira agenda é sobre o desmatamento zero. Não adianta a gente ficar discutindo com a União Europeia se é legal ou se é ilegal. Para eles pouco importa se é legal ou se é ilegal. Aliás, não é só para a União Europeia, é para a comunidade internacional como um todo, né? O que a gente deveria estar brigando é para combater, né, o desmatamento ilegal, limpar isso da nossa agenda para a gente poder avançar com as outras agendas, e também estimular os mecanismos de proteção de florestas, como pagamentos por serviços ambientais, programas de REDD, né, crédito de carbono de REDD, etc. A outra tendência que eu vejo muito forte, uma agenda para a gente trabalhar, são sistemas agrícolas sustentáveis, né? O agro brasileiro é extremamente sustentável quando comparado aos outros sistemas de produção mundo afora. Ninguém tem duas safras, ninguém tem integração lavoura-pecuária-floresta, ninguém tem 40 milhões de hectares ou mais, 40 milhões é a meta do governo federal, né? Mas acredita-se que tenha um montante muito maior de área de pastagens degradadas que podem ser convertidas em sistemas mais eficientes. Então, o Brasil tem uma chance muito grande de aproveitar esses sistemas sustentáveis para que ele possa não só atingir as suas metas de redução de emissão, mas como também, ou seja, contribuindo para a redução da crise climática, mas também se beneficiando, porque essas mesmas técnicas são as técnicas que beneficiam os sistemas de produção do Brasil, né? Os biocombustíveis e a energia de biomassa são super importantes, e aqui eu destaco o diesel verde e o combustível sustentável de aviação, que é chamado de SAF, que eles são chamados dos biocombustíveis de segunda geração. O Brasil é muito bom na produção de biodiesel e de etanol, tanto de cana como agora de milho também. Mas o diesel verde, produzido a partir dos processos de biorefinarias, e o combustível de aviação, a partir também principalmente de etanol, são super importantes e nós somos muito competitivos nessa área. A outra tendência, a outra agenda, eu acho que é a gente centrar e dividir bem o que é crédito de carbono de offset e focar no que é internacionalmente aceito, né? E separar isso do que são créditos de inset, ou seja, aqueles de descarbonização das cadeias, onde nós somos muito eficientes também e temos uma contribuição enorme para dar para todo esse enfrentamento da crise climática, energética, sem
perder a mão da segurança alimentar. Tá bom? Bom, é só esses pontos que eu queria colocar para vocês, para a gente começar a nossa discussão. Bom demais, Renato. Obrigado. Legal que você terminou aí falando de transição energética e eu vou aproveitar. Eu estava monitorando aqui um pouquinho as perguntas. E a primeira pergunta que a gente tem aqui da Letícia tem a ver com essa temática. Então, eu vou fazê-la para você e depois a segunda aqui a gente pode comentar junto. Bom, devido à grande exploração ambiental, o Brasil pode precisar, né, se utilizar aí com o decorrer dos anos de fontes de energia não renováveis. O que você comenta? Sim, o que acontece? A entrada do Brasil para o OPEP+, já é um sinal contrário, né? Contrário, nós somos muito bons em energia renovável, nós somos muito bons. Nós começamos pela grande capacidade hidrelétrica explorada no Brasil, né? Nós temos uma quantidade de energia hidrelétrica muito forte, cresceu muito, vem crescendo muito a energia eólica e solar, de painéis solares, mas nós temos uma distinção forte na produção de energia de biomassa, né? As usinas de etanol e açúcar, hoje elas produzem três produtos. Elas produzem o açúcar, produzem o etanol e produzem a energia elétrica a partir da queima em caldeiras bem mais eficientes do bagaço de cana, né? A indústria de papel e de celulose também é autossuficiente e exporta um pouco de energia. Então, assim, nós somos muito eficientes na produção de energia renovável. Entretanto, nós também temos reservas de petróleo significativas e há uma pressão para que a gente utilize essas reservas, né? Quem vai ganhar essa discussão, a gente não sabe, né? Mas eu entendo que se nós utilizarmos, bem utilizado, toda a nossa capacidade de produção, principalmente de biocombustíveis, nós temos uma vantagem competitiva em relação ao mundo muito grande, né? O nosso desafio é transformar isso em commodities mundiais e que os mercados sejam mais permeáveis a esse tipo de produto, né? E aí, só mais um ponto, Arthur, que eu acho que é super relevante nisso, da economia do hidrogênio, né? Também é uma nova discussão, né? E há também confusões, né? Se confunde que o hidrogênio é uma fonte de energia. Não é, o hidrogênio é um carreador de energia, ele segura a energia. Você pega a água, hidrolisa a água, coloca um tanto de energia para hidrolisar a água, tira o hidrogênio, também tem outros processos térmicos para fazer isso, mas o hidrogênio é muito instável. Então, você tem que mantê-lo sob baixa temperatura, alta pressão, e ele é um carreador de energia. O que significa isso? Você precisa de ter energia sendo produzida de alguma forma para gerar aquele hidrogênio. E o mundo afora, como vocês viram, tem uma matriz energética suja, muito dependente de petróleo e combustíveis fósseis, demais combustíveis fósseis. O Brasil não, o Brasil tem uma matriz energética limpa. Então, nós podemos produzir o chamado hidrogênio verde, que é aquele hidrogênio que tem uma baixa emissão de carbono ou uma emissão neutra de carbono na sua produção. Isso aí é um mercado extremamente interessante para o Brasil, afeta o agro, porque o primeiro produto, depois do hidrogênio, mais estável que você pode fazer com o hidrogênio é a amônia, que tem um papel fundamental, né? A amônia verde já vem sendo discutida também para entrar dentro dos processos de produção agrícola e descarbonizar mais ainda a produção, né? Bom demais, Renato. Que isso, não tem nem o que complementar. Tem mais um comentário aqui, mas acho que vale a gente falar sobre, né, que diz que a dificuldade de conseguir fazer o desmatamento legal leva o ilegal a ser a maioria. E aí eu queria aqui trazer, eu não conheço esse dado para o Brasil,
né? Mas no cerrado, pensando no bioma cerrado, né? Que é em termos de produção o que é mais relevante para a gente na região. O desmatamento ilegal não é a maioria, ele é menos do que a metade, e especificamente no estado do Mato Grosso do Sul, e acredito que seja uma realidade para uma parte muito grande dos estados do Brasil, principalmente Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o desmatamento ilegal representa menos de 10%, né, do desmatamento total. Então, a gente vê que não tem como criar essa correlação, né? É uma inferência, né? Dizer que a dificuldade em realizar o desmatamento legal é o que, de alguma forma, é, fortalece o desmatamento ilegal, acho que é uma inferência que a gente não pode fazer. E um outro dado também, assim, quando a gente olha, a gente tem, né, principalmente no Cerrado, conseguido, sim, desmatar legalmente, né, converter essas áreas para produção. Mas o que eu acho que vale dizer de novo, né, a legislação de fora do Brasil e não faz essa diferenciação, isso é um fato, está muito claro na legislação, e a gente continuar discutindo, né, essa questão de desmatamento legal e ilegal, quando a gente tem só 9% do território brasileiro utilizado para agricultura. A gente tem só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem, assim, para de imediato, curtíssimo prazo, mais 4 milhões de hectares de áreas de pastagem degradada que podem imediatamente ser convertidas para a agricultura, né? No Brasil, esse número deve ser muito grande. Não faz sentido a gente continuar, e fora as áreas que já foram convertidas à agricultura, que a gente ainda tem baixa produtividade e tem uma possibilidade muito grande de melhoria, né, da produção. Então, realmente, eu acho que, no meu entendimento aqui, do que a gente tem discutido aqui no Estado, é muito mais uma questão de eficiência nossa, né, na conversão das áreas improdutivas em produtivas e na melhoria dos nossos sistemas de produção, do que qualquer discussão sobre desmatamento. O caminho para a nossa expansão agrícola, ele é um caminho de ganho de eficiência, de conversão de áreas degradadas em áreas produtivas. E a gente, de fato, não precisa, quando a gente olha para o território brasileiro, de abertura de novas áreas. Não, perfeito, Arthur. Eu concordo gênero, número e grau com você, né? O grande problema nosso é que eu já participei em alguns fóruns internacionais de discussão sobre agricultura sustentável. Aí a gente chega, apresenta lá nesses fóruns internacionais a nossa eficiência, o nosso plantio direto, a nossa capacidade de gerar carbono para o solo, de matéria orgânica, a integração lavoura-pecuária, tudo isso que a gente faz de forma extremamente eficiente, que é o top da nossa agricultura, né? E não tem no mundo, não, tá? Não tem na escala que existe no Brasil, não existe no mundo. Existem sistemas agroflorestais eficientes, mas são pontuais e muito pequenos em termos de abrangência de área. Um movimento nos trópicos em que a gente consegue ter a escala de produção sustentável que nós temos no Brasil é único, tá? Mas a gente chega com essa discussão eles estão começando a fazer essa discussão agora, né, para a África, para países da Ásia e tal, e a gente já está com isso pronto, nós estamos, sei lá, 30 anos na frente, né? Mas a gente acaba de falar, um levanta a mão lá e fala assim, mas e o desmatamento da Amazônia? Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o fato da gente ter hoje 95% de desmatamento ilegal na Amazônia contamina toda uma discussão de alto nível que nós podemos ter levando o nosso agro para o mundo. Né? E contamina, não tem jeito. Né? O desmatamento legal é outra conversa. Eu acho que nós temos sim que brigar por nosso direito. Ninguém pode vir aqui falar para a gente o que a gente deve fazer ou não. Né? Nós temos que brigar pelo nosso direito, mas também nós temos que entender uma coisa. Não é que a União Europeia esteja vindo aqui ditar qual a regra que ela quer para que a gente siga. Ela está ditando qual a regra para que os importadores da União Europeia
importe alimentos. Então, a regra é para eles. Quem é punido, quem tem sanções, quem tem na legislação europeia é o importador europeu, né? Então, o que está acontecendo? O importador europeu, para que ele tenha acesso aos alimentos, ele vai pressionar os seus fornecedores. Então, é uma questão indireta, não é uma ação direta. Por isso que essa discussão, nossa lei, vocês estão interferindo na nossa legislação, na nossa soberania. Não estão, porque nós podemos tomar a decisão de não vender para a União Europeia. Ponto. Isso é um direito nosso, né? Mas, claro, que nós temos que levar essa discussão de que já houve um processo de desmatamento muito grande na Europa e que esse processo de desmatamento nós teríamos, entre aspas, o direito de fazer também, né? Para termos igualdade de competição com eles, a gente pode usar esse argumento, né? Mas eu acho isso pouco produtivo do ponto de vista prático. Eu acho isso pouquíssimo produtivo. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo, olhar para as pastagens degradadas que nós temos, né? O programa do governo federal agora é para recuperação em 10 anos de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Então, nós temos, os cálculos são em torno de 170, 180 milhões de hectares de pastagens que poderiam estar sendo produzidas com uma eficiência muito maior, né? Então, nós temos um estoque para crescimento muito grande, né? Então, talvez a gente não precise realmente ficar brigando sobre o desmatamento, e sim aproveitando as vantagens competitivas que nós temos de ter uma produção sustentável e imbatível mundo afora, né? Mas, de novo, só ressaltando, o desmatamento ilegal hoje contamina qualquer discussão de alto nível sobre agricultura sustentável no Brasil. Perfeito, muito bom. Eu vou pegar aqui a pergunta da Thaís, e a Thaís fala, né, para comprovar o desmatamento zero na cadeia de carne, é preciso rastrear a origem dos animais. Como está a situação dos mecanismos, né, de rastreamento individual dos bovinos na região amazônica e quais os próximos passos necessários para viabilizar o rastreamento toda a cadeia de carne? Aí, eu não tenho exatamente a resposta para essa pergunta, mas eu vou te dizer, eu acabei de voltar, eu fiquei uma semana lá em Bruxelas e a gente foi discutir a UDR com os europeus. Uma agenda foi bastante interessante, bastante completa, e a gente teve a oportunidade de sentar com 3 dos maiores líderes que estão aí à frente dessa discussão. E algumas coisas são bem interessantes, né? Primeiro que, apesar de, agora em junho, estão previstos iniciar os primeiros testes com os operadores, né? Como o Renato diz, é obrigação do operador, que aqui a gente entende, né, é o importador desses produtos lá na União Europeia, comprovar, fazer o processo de diligência e comprovar a origem desses produtos. Então, assim, os testes começam em junho, com uma previsão de ajustes em julho, e para a lei ser efetivada em dezembro, e eles estão longe de responder qualquer como, né? Eles estão na fase do que ainda, tá? Então, o que nós não queremos produto de área de desmatamento, né? Como, espera aí que nós estamos vendo aqui como é que vai ser. É mais ou menos essa a conversa. E aí, com uma possibilidade, né, tem uma discussão daí no entorno da pecuária, eles estão abertos a aceitar sistemas nacionais, então, né, dos países. O Ministério, nosso mapa atualmente faz um esforço para lançar, né, um programa de rastreabilidade robusto, mas que a gente sabe que não fica pronto a tempo de atender o EUDR, né? Então, não é para o EUDR que a gente vai contar com ele, mas a discussão começou a caminhar, pelo que a gente sentiu lá. Eles estão trabalhando com o conceito de rastreabilidade e que a gente não pode confundir com rastreamento individual, porque são questões diferentes, né? Rastreamento individual pode ser uma das formas de se comprovar a rastreabilidade de uma cadeia, mas a rastreabilidade ela é no conceito amplo. E para onde eles têm olhado ao invés de certificar, ao invés de rastrear os indivíduos,
porque isso pode ter uma complexidade muito grande em determinados sistemas produtivos em alguns territórios, é de você certificar as propriedades, né? E aí, como você tem no Brasil sistemas avançados aí dos órgãos estaduais de defesa agropecuária para controlar os nascimentos, as movimentações, as vendas e o trânsito animal, você teria como garantir, ainda que você não olhasse para cada indivíduo, você teria como garantir que tudo aquilo que nasce ou passa por determinada propriedade vem de uma origem onde não houve desmatamento depois de 2020. Então, existe um trabalho aí integrado entre os órgãos de defesa animal e os órgãos de meio ambiente, porque um é detentor dos dados de trânsito, de nascimento, etc., o outro é detentor do CAR, das propriedades, de cruzar e gerar essa comprovação. E o mesmo tem sido feito, né, tem sido olhado para outras indústrias. Eu não vou conseguir rastrear lote a lote de celulose, por exemplo, que foi uma outra discussão que a gente teve, porque depois que essa madeira, você tem o rastreamento da madeira, quando ela sai da fazenda, até ela chegar na indústria. Então, você consegue dizer, até ela chegar na indústria, com total precisão, de onde ela veio e se essa área é oriunda de desmatamento. Mas a partir do momento que isso cai no picador, e aí você pega uma planta grande de celulose, ela vai gerar um estoque ali para 3 dias de operação, esse lote de celulose você consegue relacionar ele a várias propriedades, não a uma só mais. Então, de novo, aí num esforço de talvez certificar as áreas de colheita dessa indústria, e uma vez que você consiga comprovar que toda essa celulose vem somente dessas áreas que foram certificadas, você consegue cumprir essa exigência. Então, não está claro para eles ainda o que eles vão provar, mas a lei diz que podem ser aceitos sistemas locais, nacionais, oficiais, para comprovar essa rastreabilidade, para que isso seja usado pelos operadores. Mas é uma temática bastante complexa e que ainda faltam muitas respostas. A gente está acompanhando de perto aqui como Estado, porque tem um potencial de impacto grande para muitas cadeias. E como o Renato mencionou, pecuária de corte principalmente, porque ela tem menos capacidade de se adequar a essa legislação por algumas questões, mas tem uma que é muito simples. Normalmente no Brasil, quando você converte uma área, né, seja ilegal ou ilegalmente, quando você desmata uma área, a primeira atividade que vai naquela área é pecuária, né? É o pasto. Você dificilmente vai de uma área de conversão, né, de área nativa direta para uma cultura agrícola que tem um risco maior, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais normal que o gado esteja em áreas que acabaram de ser convertidas do que a agricultura. Então, a cadeia de pecuária de corte, ela tem essa complexidade. Quer comentar E alguma aí, coisa, Renato? isso, Arthur, é só complementar que são dois desafios, né, importantes. Um desafio é o do próprio monitoramento do desmatamento, né, que a União Europeia ainda precisa definir qual a base de dado que vai ser usada, qual a base de dado que vai ser aceita, que também não está claro ainda dentro das discussões. Pode ser aceitas bases de dados nacionais, mas eles ainda não estão com isso muito claro. Qual é a base de dados que vai dizer que a propriedade X ou Y, ou seja, aquele território é desmatado, legal ou ilegalmente, não interessa, mas é desmatado ou não desmatado, né? Então, esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio é esse da rastreabilidade, ou seja, provar, uma vez detectado que aquela área ali não é desmatada, ou seja, uma área limpa para a produção, que o animal veio efetivamente dali, né? Então, são dois desafios, um de mostrar qual é a área, identificar, né, que é um processo muito mais de gel, de análise de imagens, de monitoramento e tal, e também linkar, depois o outro desafio é linkar o produto a essa área, né? São todos esses desafios que você levantou aí com muita propriedade. Legal, muito bom. Bom, eu vou pegar mais uma aqui, que na verdade acho que vale para a gente você separar um pouco as coisas aqui, Renato. O Rian fala que o mercado de crédito de carbono, no intuito de certificação de fazendas, já é uma realidade. Então, importante, certificação é uma coisa, né? E aí a gente vai ter protocolos, auditoria. E quando a gente fala do crédito de carbono, o crédito passa pelo seu processo de certificação, né? Mas ele não está atrelado a uma certificação dada à propriedade.
Então, e aí a gente sabe, né, Renato, que tem um limite, né, uma dificuldade para pequenas propriedades em participar desse mercado, que hoje ainda tem custos fixos altos, né, associados a essa certificação do crédito. Mas eu queria que você desse uma passada aí em como é que você enxerga essa história do crédito de carbono para a propriedade rural. Tá. Vamos lá, Arthur. Nós temos que, primeiro ponto, né? Primeiro ponto da discussão, e que, olha, diariamente eu vejo confusão em relação a isso. Diariamente, tá? O primeiro ponto, crédito de carbono, é uma commodity definida com metodologias aceitas internacionalmente, que significa 1 tonelada de CO2 equivalente que ou foi absorvida ou deixada de emitir, seguindo regras extremamente restritas. Então, quando se fala em crédito de carbono, nós estamos falando desse mercado chamado de offset, que é um mercado de compensação de emissões. Então, ele é um ativo que eu vou poder trocar ou vender para pessoas que querem emitir mais do que elas podem. Na verdade, é essa. Ou seja, ela quer compensar. Por exemplo, no mercado voluntário, uma empresa que emite 1.000 toneladas, ela quer emitir só 500 toneladas, quer baixar para metade. Então, ela compra esses créditos, aposenta esses créditos, aí ela tem direito de emitir aquilo ali que foi sequestrado ou deixado de emitir em um outro lugar, nos projetos. Então, esses projetos, aí o pessoal fala, mas esse projeto é muito caro. É caro mesmo, tem que ser caro, porque para você dar a garantia que aquela tonelada de carbono realmente existe, é um processo muito difícil de se fazer. E tem que ter uma credibilidade, uma transparência muito grande. Mas isso é o crédito de carbono. E aí, eu já ouvi também, outro dia mesmo vi um podcast aqui, o cara falando crédito de carbono no agro, e falava de CPR verde, né? CPR verde lastreada em carbono, que surgiu no mercado e tal, que eu acho que é um ativo extremamente interessante, ótimo, mas ele não é crédito de carbono. Você não pega uma CPR verde e vende para uma indústria abater as suas emissões. Isso não existe. Para uma indústria abater suas emissões, ela tem que comprar um crédito de carbono certificado segundo as metodologias de certificação. Então, assim, existem muitas oportunidades para o agro que elas não estão nesse mercado dos créditos de carbono. Ela está no mercado de outras formas de estímulo à descarbonização da cadeia, que é o que o pessoal vem chamando de inset, você gerar uma pegada de carbono menor. Como? Você reduzindo as emissões. Por exemplo, quando você tem um sistema plantio direto eficiente, o sistema plantio direto pode armazenar até 0,5 tonelada de CO2 equivalente, 0,5 tonelada de carbono por hectare ano, tá? Que é bastante coisa. Durante um período de pelo menos 10 anos. A pesquisa ainda não conseguiu comprovar quanto tempo ele consegue manter esse acúmulo, que isso aí é outra história que a gente pode conversar. Mas você gerar metodologias para comprovar que aquele crédito e gerar um crédito de carbono dali é praticamente impossível. Mas você tem metodologias de pegada de carbono, de cálculo da pegada de carbono, que é baseada em fatores de emissão que são determinados pela pesquisa, e depois você usa modelos matemáticos, você usa aproximações para saber se os métodos que você usou, o sistema de plantio que você usou, ele reduz ou não suas emissões. Aí você vai ter uma soja que emitiu 1 tonelada, sei lá, 1.000 toneladas, ou uma soja que emitiu 200, tá? E nisso daí afeta o que as empresas de processamento, o escopo 3 das empresas de processamento, que precisam de ter uma fonte de matéria-prima descarbonizada. Então, ela vai ter um melhor valor de mercado, ela vai ter, por exemplo, outro mecanismo de estímulo, que as CPRs verdes podem ser usadas para melhorar a taxa de juros dos empréstimos que você pega, para aumentar a sua capacidade, seu lastro para a busca de empréstimos, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal
e falando, gente, num custeio de soja, por exemplo, se você conseguir reduzir 1%, né, nós estamos falando aí de 14, 15, 17% de custeio hoje, 1% dá muito mais toneladas de carbono por hectare, né, equivalentes, do que se você efetivamente tentar comprovar que tem o carbono lá sendo sequestrado, né? Então, fazendo essa distinção, fica claro. Agora, os projetos que estão gerando créditos de carbono, créditos, são os projetos florestais, sejam eles os projetos de REDD, que é a redução de desmatamento, ou seja, você evita o desmatamento e com isso você deixa de emitir, né? E os projetos de restauração de vegetação nativa. E aí sim, esses projetos também têm a limitação de escala, né? Um grande desafio de escala, porque ele tem que ser grande o suficiente para pagar o processo de certificação e valer a pena, né? Então, esses dois são os únicos que eu diria que créditos estão funcionando bem no mercado hoje. Você está sem o som, Arthur. Bom demais, obrigado, Renato. Eu queria chamar o Rafa de volta. A gente tem um monte de pergunta aqui ainda, mas a gente já estourou o nosso tempo, e a gente vai ter uma oportunidade aí de discutir mais sobre esse tema, de falar bastante sobre ele, porque, como a gente está vendo, é um tema complexo, né? Não só esse mercado de carbono, mas tudo que gira, né, no entorno aí da sustentabilidade, quando a gente vai falar de sistemas sustentáveis de produção, quando a gente vai falar de mercado de carbono, transição energética, enfim, essa conversa toda que a gente estava tendo aqui. E o Rafa quer conversar com a gente um pouco sobre isso, sobre essa oportunidade de a gente continuar falando dessa temática. Bom, Arthur, Renato, obrigado aí pelo momento. Prometo ser breve aqui, mas primeiro parabenizando até o momento, acho que discussão rica, muito prática. Inclusive o chat aí tem vários relatos do quanto esse momento está sendo importante para algumas pessoas. E eu queria aqui trazer uma informação em primeira mão, pessoal. Inclusive, esse evento é uma promoção aí do Reagro com o Globo Rural. E aí, Globo Rural, junto com o Reagro hoje, enquanto principal empresa de educação para o agro, está trazendo um treinamento em primeira mão, né, uma novidade para o mercado, treinamento de sustentabilidade voltado ao agronegócio. Inclusive, ele está no nosso último slide, depois eu volto para falar um pouco do Reagro, mas esse é um treinamento previsto aí para começar no mês de maio, no dia 2 de maio, um curso 100% online, mas com oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui hoje de interagir online ao vivo com grandes referências do setor, inclusive com o próprio Arthur, com o Renato, com o Eduardo Bastos, com o José Luiz Tejon, que vai conduzir aí a aula magna online ao vivo do nosso curso, e é um treinamento que nós pensamos, como várias das ações do Reagro, dela ter um foco para o agronegócio, né? Então, como o assunto ele está na pauta, tem uma série de paradigmas, né? Precisamos desmistificar uma série de conceitos, percepções, e o grande objetivo é trazer esse conteúdo através de grandes referências do mercado. A sustentabilidade hoje é pauta, né? Uma das verticais aí, uma das competências que o Reagro está procurando desenvolver nas fazendas e trazer para a nossa área de educação. Então fica aí o convite a vocês, sejam produtores, sejam colaboradores da agroindústria que querem entender melhor e aproveitar essa pauta como oportunidade para o seu segmento, investidores do setor agropecuário, que também estão vendo na sustentabilidade aí uma oportunidade de mercados, de agregação de valor, de certificações, e nós vamos trazer isso desmistificando e conceituando com quem está vivendo isso. Então, Arthur, Renato, Eduardo Bastos, Natália Renteria, a Bruna do Vale, são pessoas que estão vivendo o dia a dia
do crédito do carbono, das certificações e de várias das oportunidades que a sustentabilidade pode trazer ao agro, né? Então, fica aí o convite. Nós temos uma condição especial para quem hoje, né, se inscrever nesse curso, através aí do Arthur Azevedo, o telefone dele está na base da tela, QR Code, e para quem quiser falar agora com o Arthur, vai ser gerado um link aí no chat pela Bárbara. Se você clicar, imediatamente você vai falar com o Arthur e tirar qualquer dúvida com relação a esse treinamento. Então, fica aí o convite, realmente o Renato e o Arthur aí estão no mercado, talvez não tenha nada ainda sendo desenhado única e exclusivamente ao agronegócio, Agro e o Globo Rural aí sendo pioneiros nessa ação. Então, fica o grande convite aí para todos que estão no webinar conosco. Eu inverti um pouco a ordem, pessoal, mas para quem ainda não conhece o Reagro na sua essência, Reagro se consolidando cada vez mais como uma empresa focada em educação para o agronegócio, hoje líder nesse segmento, atuando em várias cadeias, né? Café, gado de corte, leite e grãos, e tendo várias verticais, várias competências sendo desenvolvidas, tanto no trabalho da consultoria, e são centenas de fazendas hoje atendidas, quanto do nosso trabalho no ensino, na educação. Já passamos aí da marca de 37 mil pessoas treinadas no agro aí nos nossos 22 anos, nas áreas técnicas, gerenciais, vendas no agronegócio e a sustentabilidade vindo muito forte como uma vertical, ela inclusive sendo tracionada pelo Arthur e a Bruna do Vale, e em primeira mão a nossa primeira grande ação no ensino, o treinamento agro sustentável aí na prática. E aqui estão os nossos pilares, eles estão bem consolidados nesse treinamento de sustentabilidade, que é o foco no resultado do cliente, esse é o nosso grande alvo, grande norteador, mas sem perder aí a nossa cultura de dados para tomada de decisão, a valorização da ciência e a aplicabilidade, né? Para a gente desenhar um produto, por exemplo, com foco em sustentabilidade ou com foco em gestão de fazendas, nós queremos levar isso com a garantia que nós estamos validando na prática, né? Então, 100% dos nossos professores estão vivendo os desafios do campo e levam isso para a sala de aula através desse conhecimento 100% aplicado. Algumas pessoas já perguntaram no chat se esse material ficará disponível. Sim, em poucos dias, cerca de uma semana, esse webinar já está disponível no nosso YouTube e estamos hoje com o maior canal de conhecimento do agro brasileiro. Todos os webinars, até então, de um histórico aí de anos de eventos online e vários outros materiais, cases de sucesso, aulas de degustação, dicas práticas dos nossos professores, estão presentes no nosso YouTube. Então, para quem quiser nos visitar, nos seguir, QR Code e o link também no nosso chat, ok? Então, reforçando mais uma vez, pessoal, convite aí para o treinamento totalmente inovadora e 100% focado no agro. Mais informações, link do Arthur no chat ou através do telefone aí da tela. Será um prazer tê-los conosco, ok? Voltando às perguntas, Arthur e Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade aí para os momentos finais do nosso evento online. E, pessoal, gostaria muito de contar com o apoio de vocês, com a participação de uma avaliação do nosso evento. Vai abrir para vocês uma caixinha aí na tela. Tem nos ajudado muito a melhorar cada vez mais nosso webinar, ok? Conto com a participação de todos. Arthur, Renato, fiquem à vontade. Obrigado, Rafa. Bom, ressaltando que esse Arthur, que o pessoal vai falar, não sou eu, é o meu xará, o Arthur Eu sempre Azevedo, esqueço, Arthur, porque perdão. já aconteceu, não, já aconteceu da pessoa falar, poxa, achei que eu ia falar com você depois do Wesley, mas ele não é. Quem quiser falar Bom com demais. você é matricular no curso, não é isso? Lá nós vamos ter vários momentos Isso de aí, lá nós interação. vamos falar. Vamos lá. Bom demais. Bom, a gente vai caminhando aqui para o fim. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui.
que tem muito a ver com essa discussão e a gente tem discutido isso muito, que é como tornar o desmatamento menos vantajoso que o uso de áreas já desmatadas. Eu acho que é, essa é uma das, né, das principais perguntas e a gente tem discutido isso muito aqui no estado, né? Como é que a gente incentiva o tomador de decisão, que em geral é o produtor rural? A gente precisa lembrar que mais de 90% das áreas, né, aqui no nosso estado, né, por exemplo, Minas Gerais acho que não deve ser muito diferente. Aliás, acho que a região norte do Brasil talvez tenha um pouco de diferença no sentido, mas mais de 90% das áreas é, são propriedades privadas, né? E são essas propriedades privadas, então, que através de suas reservas legais, APPs e excedentes, performam aí o que a gente tem de preservação, né? No Centro-Oeste, Sul e Sudeste, principalmente. O Nordeste também entra aí nessa regra. Acho que a região Norte é um pouco diferente. E o que a gente tem discutido muito é isso. Essa é uma conversa um pouco de custo de oportunidade, né? Porque eu não consigo ver o Estado tomando uma posição de acabar com o direito, né, de você abrir e converter essas áreas, né? Então, assim, eu não vejo no curto prazo um bioma como o Cerrado caminhar para ter uma legislação restritiva como tem o bioma amazônico, como tem a Mata Atlântica, né? E aí a gente tem ainda um potencial de conversão de área de dezenas de milhões de hectares no Cerrado, né? Então, assim, como a gente influenciar o tomador de decisão, o produtor rural, a não converter essas áreas? E essa é uma discussão que passa por custo de oportunidade. Então, como que nós vamos, com um pacote amplo que incentiva boas práticas de produção, que incentiva, como o Renato disse, essa conversão de áreas degradadas em áreas produtivas? Então, através de desconto em taxa de juros de financiamento, através de uma série de mecanismos diferentes, e também a remuneração eventualmente por essas áreas de excedente, né, em formato de pagamento por serviços ambientais, como é que a gente vai ter condição de colocar esse conjunto aí de regras, né, ou de benefícios, na verdade, né, indo um pouco para o que a ciência demonstra, né, o mecanismo de incentivo ele é mais eficaz para mudar a decisão do que a penalização, né? Então, como é que a gente vai por isso? E aí, acho que quando a gente soma isso a decisões de mercados como o europeu e não comprar produtos oriundos de áreas de desmatamento, que, como o Renato disse, é uma decisão deles, eles não estão interferindo na nossa soberania hora nenhuma, porque é o cliente dizendo o que ele quer como produto, né? Então, o paralelo que eu sempre faço quando chega alguém muito revoltado para conversar comigo sobre esse assunto é o seguinte: você entra numa loja para comprar qualquer coisa que você quiser imaginar. Você entra numa loja para comprar um terno e você quer um terno azul. Não adianta o vendedor querer te vender um cinza e o vendedor querer dizer para você que o terno que você tem que levar é o cinza. Você é o cliente, você está ali, você quer levar o terno azul. Então, assim, se aquele cara não tiver o terno azul, ele não vai vender para você. É mais ou menos isso. Quer dizer, um dos nossos clientes, né, não é o único, é um dos nossos clientes, está nos dizendo que se a produção vem de uma área que foi convertida depois de dezembro de 2020, eu não quero. Pode vender para a China, pode vender para qualquer outro país da Ásia, pode vender para o Oriente Médio, pode vender para os Estados Unidos. Eu não quero. Então, isso é muito normal no meu entendimento do que é o comércio, né? Você estabelece, né, o atributo que você quer do produto que você está comprando. Então, a gente pode simplesmente não vender para a União Europeia. Agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que a gente não está falando só do produto que a gente exporta diretamente para a União Europeia. A gente está falando do produto que a gente exporta para a China, que na China vai ser transformado em alguma coisa e vendido para a União Europeia. Essa regra se aplica igual. Esse importador da União Europeia que está comprando o produto da China, ele vai ter que comprovar a origem. Na hora que ele bater lá na China, a origem do produto, da matéria-prima que a China utilizou é brasileira. Então, tudo isso que a gente falou volta e precisa ser comprovado. Então, a gente precisa tomar um cuidado, né? E algumas cadeias, farelo de soja, por exemplo, 50% das exportações do Brasil de farelo de soja
exportação para a União Europeia. Então, não é assim também, eu não preciso de você, problema seu, né? Fica com a sua regra aí e eu não tô nem aí. Então, Thaís, eu vejo que assim, a gente precisa incentivar. A gente vai ter, assim, o que a gente conseguir gerar de incentivo, mais as restrições que os mercados vão criando, compõe aí o conjunto da maioria, né, ou da grande parte dos incentivos, sejam financeiros ou não, que vão fazer esses caras, né, tomadores de decisão, entenderem que talvez uma área deva permanecer como está e não deva ser convertida. Se diz, Renato. Não, Arthur, eu acho que você foi na essência, né? Eu só complementaria que, assim, nós já temos uma legislação ambiental extremamente restritiva, né? O nosso Código Florestal é de uma qualidade muito grande, né? E nós conseguimos fazer a proteção de muitas áreas no Brasil, de áreas significativas no Brasil, em função de uma legislação tão robusta, né? Nosso Código Florestal, a gente pode dizer que é uma legislação robusta. E talvez ele seja o melhor possível, né? Porque os produtores ficaram insatisfeitos e os ambientalistas ficaram insatisfeitos com ele. Então, quer dizer que ele é uma boa legislação, porque conseguiu achar o equilíbrio. Só que o que eu acho que é uma coisa que nós precisamos trabalhar bastante, né? Tudo bem, a compensação de áreas que não estão sendo desmatadas através de pagamentos, seja ele de crédito de carbono, é, ou outras formas de pagamento por serviços ambientais, são muito bem-vindas, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que cada grão de soja produzido no Brasil, ele leva com ele pelo menos 20% de reserva legal se for no Cerrado brasileiro e no sul do país. 35% de reserva legal se for no Cerrado da Amazônia Legal. E 80% de reserva legal se for na Amazônia, no bioma amazônico. Ou seja, os nossos produtos têm uma quantidade de reserva legal obrigatoriamente com ele que outros países do mundo não têm, né? Um grão de soja dos Estados Unidos tem zero de reserva legal atrelada a ele. Na Europa, a mesma coisa. Na Argentina, idem. Então, assim, os nossos principais competidores não têm esse ativo de proteção ambiental que nós temos, que é a legislação nossa vigente, etc. Então, por isso que eu falo que assim, é surreal o agro brasileiro ser atacado como degradador do ambiente por países que produzem. Porque a outra alternativa é não produzir alimento, né? Mas quando a gente fala assim, nós estamos produzindo alimento, nós temos que comparar com quem está produzindo também. Um hectare de soja aqui com um hectare de soja nos Estados Unidos, um hectare de soja aqui com um hectare de soja na Europa, na Ucrânia, na Argentina, né? Nós temos que comparar isso, porque a comida ela precisa ser produzida para a gente comer, né? Mas nós fazemos isso numa eficiência muito grande e dificilmente o mundo consegue ter, os outros competidores conseguem ter uma eficiência dessa. Então é surreal a gente ser ainda atacado, né? Por quê? Mas por que a gente é atacado? Porque existe um processo enorme de desmatamento ilegal que acontece à margem da lei, né? Totalmente fora dos circuitos de produção sérios, e, e é isso contamina toda a nossa discussão, né? Então, por isso que eu coloco como ponto número um de uma agenda para o agro, é tratar de forma séria a questão do desmatamento no Brasil. É uma discussão muito séria, né? Porque sem essa discussão nós não vamos conseguir mostrar para o mundo tudo isso que os nossos produtos são melhores do que os outros, né? É isso aí. É isso aí. E o que a gente vê justamente nas discussões, às vezes, é um desconhecimento, né? A gente teve a oportunidade de apresentar, por exemplo, a produção pecuária no bioma Pantanal, né, para alguns representantes da União Europeia, e que ficaram absolutamente chocados, né, do fato de que a gente produz 1 milhão de bezerros numa região onde a gente tem mais de 84% da área preservada. Então, e aí
isso não cola na imagem do nosso produto como cola o desmatamento ilegal da Amazônia, né? E a gente tem que fazer um mapinha lá, igual a gente fez, com uma seta mostrando que a gente está a 2.000 quilômetros da Amazônia, né? E que essa região aqui do Brasil não tem muita conexão com o que acontece por lá. Bom, eu vou aqui pegar uma última pergunta para a gente encerrar, então, oficialmente. E aqui tem uma pergunta do Adilson, que, né, quais são os principais desafios aí na mitigação das mudanças climáticas? E aí, bom, quando a gente fala de mitigação aqui, eu já vou trazer para a emissão, né? Mitigação ele é um conceito que está associado à emissão. Então, quais os principais desafios para a descarbonização aí da nossa economia, Renato, e para a transição, né? Então, para uma economia de baixo carbono? Bom, vamos lá. De novo, o maior desafio é a gente ter uma substituição da matriz energética mundial. Esse é o grande desafio, né? A gente substituir petróleo, derivados de petróleo e carvão mineral por fontes energéticas sustentáveis. Isso está sendo feito numa escala global e numa velocidade relativamente alta, mas que ainda é muito baixa diante do grande desafio, né? Ou seja, que a quantidade de energia que tem que ser substituída é muito grande. Então, a gente vem numa decrescente, né? Em curvas decrescentes de custo dessas energias renováveis, né? Isso é a curva de aprendizado, né? De qualquer nova tecnologia. Então, é, se você compara, por exemplo, painéis solares de 10 anos atrás, painéis solares hoje, eles custam uma fração do que custavam 10 anos atrás. Então, é um processo que está em andamento e está acontecendo. Agora, dentro do agro, o que a gente faz para mitigar as mudanças climáticas, né, dentro de sistemas de produção, são exatamente as mesmas técnicas que favorecem a produtividade das lavouras. E o que é muito, muito importante, que a gente acabou não falando aqui, a resiliência dos sistemas produtivos e a capacidade desses sistemas a se adaptarem às mudanças climáticas, né? O que é essa adaptação? É maior tolerância a déficit hídrico, maior tolerância a temperaturas elevadas, todos esses desafios que a mudança climática vem trazendo já é uma realidade e tende a piorar mais ainda com a intensidade desses eventos extremos, sejam eles de seca, sejam eles de grandes cheias, sejam eles de altas temperaturas ou de baixas temperaturas, né? Então, assim, a capacidade de adaptação e a resiliência desses sistemas está diretamente ligada às mesmas atividades que a gente faz para mitigar as emissões. O que é isso? Preservar a matéria orgânica do solo, aumentar a diversidade de resíduos que você coloca, né, de plantas, de etc., que você coloca no solo, trabalhar a biota do solo, aí nós podemos entrar em toda uma outra linha de trabalho, que são dos bioinsumos, que vem crescendo de forma assustadora, usar adequadamente os recursos nas quantidades certas e no local certo, que a agricultura de precisão a cada dia nos dá a maior possibilidade de fazer isso. Então, eu diria que toda essa intensificação tecnológica que nós estamos passando por ela contribui para a mitigação das mudanças climáticas, ao mesmo tempo para a adaptação e aumento da resiliência desses sistemas de produção. Perfeito. E lembrando que no Brasil, né, você trouxe esse dado, a gente tem um perfil de emissão muito diferente do perfil do mundo, né? Enquanto no mundo aí a gente tem 3/4 provenientes, né, praticamente do setor de energia, no Brasil é quase o inverso, porque a hora que a gente soma o que é direto da agropecuária com o que é mudança de uso de solo, né? E aí lá na mudança de uso de solo tem um recorte para o Brasil, que é o que dessa mudança de uso de solo está atrelado à atividade agropecuária. Então, quando a gente soma isso, gera o que se chama lá, o SEG chama de agropecuária abrangente, né? Então, que são as emissões da agropecuária mais as emissões de mudança de uso de solo de áreas que foram convertidas para a agropecuária.
a gente tem aí 74% das emissões brasileiras, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa importante, que aí alguém vai falar assim, ué, mas o agro não era solução? Espera, a gente está falando só da emissão, a gente não está falando do balanço, né? Porque o que esses relatórios olham, o inventário de emissão, olha só o que eu estou emitindo, né? Ele não incorporou ainda o que a gente está sequestrando, o que a gente está retendo, certo? Então, é por isso que a gente vê, como o Renato falou, tem sistema de plantio direto consolidado, uma capacidade de estoque de carbono muito grande, e a gente sabe que no longo prazo, sistemas agrícolas que são produtivos e consolidados, né, e você não tem ali níveis de degradação apresentados, etc., eles têm uma capacidade eles têm um balanço positivo, ou seja, eles estão sequestrando mais do que estão emitindo. Então, assim, o agro ele é central nessa discussão, porque no Brasil é de onde vem boa parte das emissões, mas é também onde está a solução, não só para a neutralidade das emissões do Brasil, mas talvez até para de outros setores, como de energia do mundo, né? Que vão precisar de um volume bastante grande aí de créditos de carbono para poder neutralizar suas emissões e cumprir os seus compromissos internacionais. Bom, Rafa, do nosso lado, acho que a gente vai encerrando por aqui, né, e com uma expectativa aí de poder ter quem estava aqui com a gente participando dessa discussão lá no Agro Sustentável na Prática. Bom, Arthur, isso mesmo. E aí fica o convite realmente, pessoal, para termos um momento de uma discussão mais intensa com outros especialistas, outras referências, que a gente consiga realmente construir aí um grupo seleto no primeiro momento, né, Arthur? O curso está previsto aí para apenas 60 participantes, mas com certeza terão outros treinamentos com esse enfoque, mas a ideia é realmente atuar nesse público, trazendo o que há de novo, desmistificando e trazendo as oportunidades aí para o segmento. Obrigado e fica o convite aí realmente para quem quiser aprofundar ainda mais. Renato, muito obrigado. Tenhamos mais ações em conjunto, né? Tive ótimas notícias do treinamento junto com o Rabobank, que consigamos construir mais e mais aí. Obrigado pelo aceite, pela confiança, por estar engajado aí na causa. Arthur, mais uma vez, e aí para ambos, né? Sabemos os desafios aí de agenda, mas muito obrigado mesmo, momento muito rico. Fica aqui um agradecimento especial do Reagro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Convite para quem quiser rever esse material no nosso YouTube. Para quem quiser mais informações do agro sustentável, nosso treinamento aí com foco em sustentabilidade junto ao Globo Rural, o link disponível aí no chat para todos. Fica aí um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Um bom descanso a todos. Arthur, Renato, todos Um presentes. abraço, turma. Abração. Grande Tchau, tchau. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.